pessoal, tudo bem? Eu tô vindo aqui gravar esse vídeo porque na realidade surgiram algumas ideias trocando, né, algumas conversas com algumas pessoas. E eu pensei, poxa, eu não gravei um vídeo ainda contando um pouquinho sobre esses temas. Então eu achei interessante trazer aqui pra gente abrir um pouquinho, né, as possibilidades da nossa vida e contar para vocês também algumas questões que são importantes para mim e que eu acho que muita gente deve estar passando por isso no momento, né? Eu recebi uma mensagem, na realidade duas mensagens, falando sobre insatisfação no trabalho, né? E me remete muito a algumas experiências que eu já passei, né? Eu sou psicóloga, como vocês sabem, mas eu atuei durante 11 anos na área de recursos humanos, né, em empresas. E eu não me sentia completa, né? Não me sentia. Eu passava até 12, 14 horas diárias de trabalho. E, e parecia que eu não me doava o suficiente, né? Eu não estava oferecendo tudo que eu queria oferecer para as pessoas, que é justamente esse auxílio, esse apoio, esse acolhimento, né? Então, na realidade, eu saí da empresa e logo em seguida a minha mãe teve um problema de saúde e eu passei por várias fases aí difíceis nesse período de 2020. Acredito que você também tenha passado. 2020 não foi nada fácil, além da pandemia tivemos outros agravantes. E eu estudei bastante nesse período, né? Eu estudei muito, desde de pessoas do Brasil até fora do Brasil. Então, passei por escritores como Joel J, na parte de finanças, Thiago Nigro, na minha área de psicologia, né, com o Ítalo Marcilli, internacionais também, como eu já comentei com vocês um pouquinho sobre o livro Mindset da Carol Dweck, Milagre da Manhã, também passei por isso. E eu consegui associar, né, esses estudos nesse período em que eu estava passando por diversas situações, né? Eu associei essas leituras e todo esse conhecimento que eu adquiri nesse período, eu tentava tirar uma associação, né? Com a psicologia também, que eu já havia aí passado pelo período de 5 anos estudando academicamente, mas sempre desde quando a gente começa em psicologia, a gente nunca mais para de estudar, né? Principalmente quem atua na área de fato. Então, eu tentava tirar um pouquinho de cada escritor, cada série, cada documentário, cada vídeo, um pouquinho do que cada um, da essência de cada um, né? E eu consegui assimilar que cada um falava basicamente a mesma coisa, só que com linguagens diferentes, né? Então, como a gente pode resumir, né? A maioria deles, eu não vou falar 100%, mas a grande maioria de tudo que eu adquiri de conhecimento nesses últimos anos, eu consegui identificar que cada um deles prezam pela alta performance do ser humano e pelo equilíbrio entre as áreas da vida, né? Diversas áreas da vida. Só que aí eu pensei, poxa, equilibrar todas as áreas da vida é um pouco complicado, né? Mas eu identifiquei que três são muito mais importantes do que qualquer outras. Aliás, essas três eu identifiquei como pilares. A partir desses pilares, a gente consegue equilibrar ou desequilibrar as demais áreas da nossa vida. As que eu considero como mais importante e que interferem diretamente nas demais são as áreas física, espiritual
e mental. Quando você não está bem fisicamente, isso pode interferir na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, mental. Interfere nos seus relacionamentos, pode interferir, né, em diversas áreas da sua vida. Mas veja, entre essas 3 áreas, física, mental e espiritual, quando você não está bem fisicamente, a tendência em você não ficar bem mentalmente, emocionalmente, aumenta. Quando você não está bem mentalmente, emocionalmente, geralmente a gente causa interferências no nosso físico, né? Começa a apresentar alguns sintomas que até então não apresentavam. Por exemplo, eu começo a engordar ou emagrecer, a minha autoestima mexe muito com esse ponto, né? Com os meus relacionamentos. Então, diversas áreas são afetadas porque a nossa área emocional ou mental não está bem. Seja por uma tristeza, por uma ansiedade, por uma euforia, por um pânico, por, enfim, diversos aspectos, né? Acho que todos nós sabemos o que leva, né, o nosso emocional não estar bem. Eu já tive experiência, principalmente nesse período em que eu mais estudei. Eu não sei se eu estudei mais porque eu estava assim ou se eu estava assim porque eu estudei tanto. Na realidade, eu não sei qual foi o período aí, qual que foi a ordem, né? Mas eu sei que eu já passei por questões emocionais que não foram tão boas, eu já passei por questões espirituais que não foram tão boas, e eu passei por questões físicas que não foram tão boas. Ah, Jaque, mas hoje você já está 100% em equilíbrio em todas as áreas da sua vida? Não, porque isso é um processo. Mas a partir do momento que você inicia esse processo, você já começa a perceber as mudanças. E parece que é mágico, mas não é. Tem todo um acompanhamento, tem todo um processo, tem todas as técnicas que tem por trás, né? Se vocês soubessem cada coisa que a gente faz, né? Que a gente se coloca para fazer, para alcançar esse desenvolvimento pessoal e esse equilíbrio espiritual, mental e físico. Há 2 anos atrás eu não imaginava que eu pudesse ser capaz de fazer o que eu faço hoje para ter essa esperança de conquistar o equilíbrio entre todas as áreas da minha vida, né? É possível ter equilíbrio em todas as áreas? É possível. É fácil? Não, não é fácil. Mas quando você tem apoio, as coisas ficam mais leves. As coisas você começa a abrir os olhos para algumas coisas que até então você não enxergava. Quando uma pessoa está triste, ela não enxerga um ponto de esperança, um ponto de melhoria, de positividade, né? Quando a pessoa está com crise de ansiedade, ela pensa, a única coisa que passa na cabeça dela é que ela vai morrer, que ela não vai continuar ali. Assim como a tristeza, dependendo do nível da tristeza, não tem expectativa, não tem perspectiva, o único pensamento é, eu vou morrer. E diversas outras patologias, né? Hoje nós estamos aí acima dos 80% de brasileiros que passam por algum tipo de patologia, seja emocional, mental, física. Então, aqui tem uma pessoa falando com vocês de que já passou por algumas experiências, já adquiriu algum conhecimento e conseguiu identificar no final disso tudo um caminho que te leva para uma melhora, né? Para uma visão melhor de tudo que a gente está passando, que a gente já passou, né? Porque veja, a pandemia foi só um detalhe, né? Apesar de ter sido algo assim que ninguém esperava, que matou muitas pessoas, que prejudicou muitas pessoas, mas e o que acontece dentro da gente que ninguém vê, que só a gente sente, né? A
pandemia tá aí, os números estão aí, as mortes estão aí, as pessoas afetadas estão aí, a gente consegue ver através do noticiário, através de tantos veículos, né? Mas e o que acontece dentro da gente? Só a gente tem contato, né? E quando a gente tem contato com essas questões, cada pessoa vai se adaptar de uma forma totalmente diferente. Tem o grupo das pessoas que vão deixar pra lá, que vai ficar na caixinha do deixa pra lá, que ela vai transbordar em algum momento. Tem outras pessoas que vão ficar ansiosas para resolver e vai condicionando seu cérebro para uma ansiedade diária. Tem outras pessoas que vão ter alterações no apetite, outras vão ter alterações no sono, outras vão ficar mais desanimadas, outras não vão conseguir ver uma luz no fim do túnel. E tem uma parcela de pessoas que mesmo com todas as dificuldades, consegue enxergar. Tem um pinguinho de esperança, tem mensagens positivas para passar, conversas terapêuticas para ter. E por que essas pessoas têm, né? A gente faz muita comparação do que a gente tem de pior com o que as outras pessoas têm de melhor. Poucas vezes a gente consegue comparar o nosso melhor com o pior do outro. A gente geralmente pensa no nosso pior e compara com o melhor do outro, né? E essa comparação pode te ajudar, como pode te prejudicar. Mas veja, por que umas pessoas pensam tão positivamente, mesmo num cenário tão negativo, e outras não? Eu acredito que essas pessoas, elas não são sortudas, tá? Não tem nada a ver com sorte. Tem todo um trabalho por trás. Pra gente conseguir ajudar as pessoas, pra gente conseguir passar uma mensagem positiva, dar dicas, como acolher essas outras pessoas, né? Tem todo um processo pra gente se fortificar, pra gente intensificar essa força, essa esperança e essa vontade, né, de estar próximo, de ajudar, nem que seja com uma escuta ativa, né, nem que seja para ouvir o que o outro tem para falar. Então, não é da noite pro dia que a gente adquire isso. Muitas pessoas têm essa habilidade, mas não desenvolve. Por algum momento ela acabou desanimando, por algum momento seus projetos ficaram estacionados, paralisou ali, seja por qualquer motivo que foi maior naquele momento, né? Que cada um vai ter o seu. Mas o que eu trouxe hoje para conversar é justamente sobre essas pequenas patologias, a gente pode nomeá-las como silenciosas, que muitas vezes condicionam o nosso cérebro para que a gente não siga os nossos projetos, as nossas metas, os nossos objetivos, né? Quem aqui paralisou um projeto de vida, de trabalho, de ação, algo que você no momento sonhava em fazer, desejava fazer, porque aquilo iria te fazer bem se você conseguisse, mas foi paralisado por um medo, uma insegurança, uma tristeza, uma incerteza? Coloca aqui nos comentários quem já passou por isso. Eu já passei. Teve um período em que eu não acreditava que pudesse dar certo, que eu não ia conseguir. A frase eu não consigo nunca foi tão dita, né? Como eu ouço hoje. Muitas pessoas falando pra mim, eu não consigo já que isso eu não vou conseguir, não dá pra mim. E para que não tenha uma mudança tão brusca no pensamento, assim como essas barreiras foram criadas nos seus pensamentos, no seu mindset, na sua forma de pensar,
com pequenos gatilhos, dia após dia, da mesma forma, para virar a chave, a gente precisa incentivar esses gatilhos positivos, aos poucos, dia por dia. Então, eu não falo para a pessoa, afirma que você vai conseguir. Não. Eu incentivo a pessoa a mudar um pouquinho essa frase do eu não consigo para eu não consigo ainda. Muitas pessoas falam que ouvem muito essa frase, né? Para repetir, para colocar em prática, mas não consegue. Repete comigo. Eu não consigo ainda. Eu não consigo ainda. Eu não consigo ainda. Você já falou 3 vezes comigo. Seja em pensamento, seja falado. Você repetiu 3 vezes. É só você falar isso por 3 vezes por dia. Eu não consigo ainda. Já que eu não consigo meditar, eu não consigo meditar ainda. Já que eu não consigo fazer nenhum exercício, eu não consigo fazer nenhum exercício ainda. Você vai ver como esse pequeno exercício vai se tornar grandioso nos próximos dias. Se você não consegue sozinha, assiste o vídeo hoje, assiste esse vídeo amanhã, que você vai ver, após uma semana mais ou menos, como as coisas vão começar a mudar na sua vida, tá? Então, o que eu vim falar com vocês, né? É justamente sobre essas questões que impedem a gente de pensar positivamente, de pensar de uma forma mais esperançosa e como esses pequenos mini hábitos vão se tornando intensos e condicionais. E quando eu falo condicionais, é uma condição mesmo que você está dando para o seu cérebro. Você está pontuando o seu cérebro de que não será da mesma forma, para ele já se ligar, para ele já receber um alerta de que não será da mesma forma, né? Estamos começando um novo ano e as pessoas estão com as suas metas, com os seus objetivos, mas muitas vezes daqui 2, 3, 4 meses param, né? Não tem mais aquele gás que tem agora, né? E eu te falo por quê. Essas pessoas, elas se empolgam tanto com o final de um ciclo e o começo do outro, que querem fazer tudo ao mesmo tempo. E quando você pensa em fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada. Essa é a grande realidade. E tudo que eu afirmo aqui para você são questões que eu já passei e eu tenho autoridade em falar, porque foi por experiência própria. Teve um momento em que eu queria abraçar o mundo, em que eu queria fazer tudo em um dia só. E não é possível. O nosso cérebro ele é condicionado para o negativismo. Então a gente precisa condicioná-lo para o positivismo. E não é de um dia para o outro que a gente fica negativo, tá? Pensando em coisas negativas, paralisando. É aos poucos, um pouquinho por dia. Então eu trouxe uma dica, algumas dicas para a gente conversar sobre justamente a importância desses pequenos passos, pequenos incentivos e condicionamentos para o cérebro. O cérebro ele é a nossa maior peça, é a maior peça do corpo humano, né? Então ele se adapta às situações. Se você é uma pessoa em que foi condicionado a pensar sempre de uma forma negativa, ele vai se adaptar àquilo, né? Então, se você é uma pessoa em que acorda para ir trabalhar, aliás, antes de dormir, já pensa, nossa, amanhã eu vou ter que acordar para ir fazer aquele trabalho que eu não gosto, para ir para a empresa que eu não quero, para fazer o que eu não desejo para minha vida. Isso já vai ser um condicionamento antes de dormir. Quando você acordar, você já vai acordar insatisfeito, mais ainda, porque é um pouquinho por dia, né? Primeiro você fica chateado com alguma atividade, depois você fica chateado por algum
problema que você teve, alguma discussão séria, alguma frustração, né? Pouquinho por pouquinho, você vai perdendo o desejo de continuar naquele trabalho. Da mesma forma acontece com o seu relacionamento, da mesma forma acontece com o seu físico, da mesma forma acontece com o seu emocional. Então hoje eu senti uma aceleração no peito. Amanhã não, geralmente não é todos os dias seguidos assim. Mas o segundo sintoma que você recebe, né, é um formigamento, um terceiro pode ser náusea, um quarto pode ser uma dormência, né? Tudo isso é um sinal de alerta. O corpo está te dando um sinal de alerta de que sua mente não está bem. Toda essa insatisfação no trabalho, no relacionamento, com o seu físico, enfim, com tudo que está acontecendo com você, chega um momento em que o corpo precisa te mostrar que tem algo que não está bem. E como que ele mostra? A partir desses pequenos sintomas. Até que teve um exemplo que eu estava conversando ontem em uma live de um enfim, influencer, né? Alguém na internet que teve justamente um infarto. E quando ele teve um infarto, foi que ele percebeu que ele precisava mudar. Mas você acha que foi um infarto do nada? Você acha que o corpo dele não deu nenhum sinal antes? Eu acredito que deve ter dado, sim. Ninguém infarta do nada. Não existe 100% de chance, né, de uma pessoa ter um infarto do nada. São sintomas que passam despercebidos do nosso dia a dia, né? E a gente deixa pra lá. Eu não vou no médico procurar doença, né? Que as pessoas falam, não vou no médico procurar doença. Isso não foi nada, vai passar. E passa, realmente passa. Mas quando volta, não volta da mesma forma. Sempre vai piorando. Nosso condicionamento de negatividade sempre vai aumentando. As nossas questões íntimas e emocionais sempre vão aumentando, tá? Então, assim como temos mini hábitos, mini situações, episódios que acontecem no nosso corpo e na nossa mente, a mudança de pensamento, a mudança de hábitos, ela não acontece de um dia para a noite também. Porque se acontecer de um dia para a noite, a tendência em você não conseguir continuar, ela é gigantesca. Então, um pouquinho por dia, um pouquinho por semana que seja. Poucos passos curtos. Você, depois de um tempo, você não vai acreditar no que está acontecendo com você. Você não vai acreditar. E para tudo isso tem ferramentas, tem métodos, tem tudo, tá? Mas alguns passos mais básicos, mas que não são menos importantes, eu vou contar para você aqui. Porque eu quero compartilhar, eu me senti nessa necessidade de compartilhar algumas coisas com vocês. E eu vou contar 8 coisas que eu fiz e que deu muito certo na minha vida. Primeira, quando você não foca em alguma coisa, você sabia que você procrastina? Quando você fica lendo muita coisa ao mesmo tempo, assistindo muitas séries ao mesmo tempo, ouvindo muitas pessoas, opiniões de muitas pessoas, quando você tá com muitas opções, você não foca no que realmente precisa ter foco. E aí você vai deixando pra lá. Isso daqui eu posso deixar pra lá, isso daqui depois eu vejo, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então ter foco é crucial
para você conseguir ter sucesso nas suas atividades. Quando você... Foi feita uma pesquisa, inclusive, que eu quero compartilhar com vocês, de um psicólogo dos Estados Unidos, né? Ele separou 2 grupos de pessoas. No primeiro grupo, ele ofereceu 5 chocolates para que esse grupo de 6 pessoas, um grupo pequeno, acho que, na verdade eu não lembro quantas pessoas tinham no grupo, mas enfim, tinham 2 grupos, um grupo tinha 6 chocolates para avaliar, o segundo grupo tinha 30 chocolates para avaliar. No grupo que tinha 6 chocolates apenas para avaliar, as notas foram altas de avaliação. No outro grupo que tinha 30 chocolates para avaliar, as notas foram baixíssimas. Então, o que foi identificado nesse estudo? Que quanto mais opções nós temos, menos valor nós damos, menos foco nós temos e a gente se concentra muito menos. Nossa, Jaque, mas é fácil falar isso, né? Eu tenho... pra mim não é nada fácil, inclusive. Eu tenho filho, cachorro, papagaio, planta, marido, trabalho. Como é que eu vou me concentrar? Como é que eu vou ter foco? Eu converso com algumas pessoas, tá? Eu não falo isso sem ter uma comprovação de que é possível. Eu tenho uma pessoa que tem filho, trabalho, marido e tem ainda que limpar a casa, porque não tem ninguém para limpar a casa para essa pessoa. Como é que ela dá conta? Foco. Cada coisa no seu foco, rotina administrada, agenda, alarme, tudo. Tudo é orquestrado para dar certo. Tem alguns dias que não dá tanto certo, né? Tem outros dias, na maioria dos dias, dá muito certo. E concentração no que você precisa, no que você quer, né? Eu mesmo posso dar um exemplo de que quando eu estou em atendimento com os meus pacientes, eu não me lembro nem do passado e nem do futuro. Parece que o tempo para ali. Eu estou concentrada. É uma atividade que me traz essa concentração plena. Por quê? Porque ela é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma atividade que é necessário que eu tenha concentração plena na outra pessoa. Eu estou acolhendo as situações mais íntimas das pessoas e isso faz com que eu tenha total responsabilidade naquele momento. E é uma coisa que eu amo fazer, que faz meu coração cantar. Então, se me dá essa satisfação em fazer, eu me concentro, eu tenho foco. Bom, agora o foco é aqui, então vamos nos concentrar aqui. Se for uma coisa que eu não gostasse tanto de fazer, eu não sei se eu me concentraria tanto. Eu não sei se valeria a pena, mas pra mim vale muito a pena. É algo que me fortalece a cada dia, né? Então, concentração, foco, ter poucas opções ajuda você a desenvolver as suas metas e os seus objetivos, tá? O segundo ponto é gastar energia com a coisa da forma mais correta possível. Então, a prática de exercícios físicos, essa prática traz pra gente um gasto de energia gigantesco e depois vem o quê? Liberação da serotonina. Que isso é um dos maiores pontos na nossa vida, uma das maiores bênçãos do nosso corpo. E essa liberação de serotonina, ela traz o benefício do prazer, da satisfação, né? É um pequeno prazer que você tem ali. E você pode ter um gasto calórico discutindo, brigando, um gasto de energia, não pode? Então não é gastar da melhor forma, quando você discute, quando você briga, enfim, diversas situações que a gente gasta energia. Gastar energia com exercício vai liberar essa serotonina em você. Uma alimentação saudável vai liberar um pequeno prazer, né, pra sua vida.
E muitas pessoas têm o preconceito de que alimentação saudável é ruim, né? Não vai te trazer prazer, muito pelo contrário. Sabe quando a gente come aquela comida gordurosa, aquela comida com muito açúcar, que a gente se sente pesado, a gente só quer sentar, deitar, fazer qualquer outra coisa, menos ser produtivo? Então, quando a gente come algo saudável, a gente se sente leve e com disposição para ser mais produtivo. Então, eu já fiz exercício, tenho uma alimentação saudável, a gente começa a notar pequenos prazeres na nossa rotina. E isso faz total diferença. Mas eu deixo um alerta. No meu caso, né, que eu gosto de vinho, eu vou deixar esse exemplo, mas você pode mudar pelo que você mais gosta. Deixe a sua melhor garrafa de vinho para as suas maiores conquistas. Porque sabe quando tem algo muito difícil que você acha que não vai conseguir fazer e você vai lá e consegue? Ali é um momento de premiação. Você tem que premiar, você tem que se premiar, você tem que se dar algo que vai te dar um prazer maior do que outros prazeres menores. E por que é importante? Prazeres e se presentear. Você vai começar a condicionar o seu cérebro para as coisas positivas. E não é essa a intenção da gente, né? Sair de um condicionamento negativo, de negatividade, de falta de esperança, para pequenos hábitos que vai condicionar o meu cérebro do contrário. Então, não é de um dia para a noite, como a gente falou. É com pequenos hábitos e se premiar por uma grande conquista, procurar pequenos prazeres no dia a dia, isso vai condicionar o seu cérebro para que, opa, a coisa não é bem por aí. Pode ser diferente e mais gostoso. Então, vamos seguir por aqui, tá? Terceira dica, meditação. Como essa prática mudou e melhorou a minha vida e de tantas outras pessoas que eu conheço. Mas já que eu não consigo meditar ainda. Você já percebeu que quando a gente fala que não consegue uma coisa, é porque a gente está fazendo muito do que a gente pode? Por exemplo, quando a gente pensa em meditação, a gente pode pensar, nossa, eu não consigo passar meia hora meditando. Então passe 3 minutos. Não consigo 3 minutos já. 1 minuto. Eu não consigo 1 minuto. 10 segundos. Feche o olho por 10 segundos e preste atenção na sua respiração. Essa é a base. Um pouquinho a cada dia. 1 minuto hoje, 2 minutos quando você achar que for legal. Tudo no seu tempo. Não é de um dia para o outro você vai meditar por 1 hora. Não existe isso. Não vai conseguir mesmo. Quem é ansioso, essa dica é infalível. Fazer uma respiração do diafragma. Tem na internet, pode pesquisar. É uma respiração diferente da que a gente faz. A gente geralmente respira e a gente movimenta essa parte, né? E a respiração do diafragma é aqui na barriga. Então o ar, ele entra em 2 etapas, pulmão, barriga, e aí sai esvaziando tudo. Para quem tem ansiedade, essa técnica é incrível. Praticar essa respiração do diafragma todos os dias um pouco, você vai ver a diferença que vai fazer nessa sua ansiedade, nessas crises que você tem, tá? Quarto ponto, note e anote. Sim, anota. Eu acho que as pessoas já perderam a escrita. Muitas pessoas não conseguem mais ter a letra que tinha antes, porque agora é só digitar, ou no teclado do computador, do notebook, do celular. Escrever, voltar com esse hábito de escrever. Sim, quem sofre de insônia é um método incrível. 2h30 da manhã a gente pode acordar, já aconteceu isso comigo também,
com um pensamento de preocupação. Nossa, eu tenho que fazer isso amanhã, eu não posso esquecer disso, e semana que vem. Pega uma folha antes de dormir, uma folha branca, deixa do lado da sua cama junto com uma caneta, um lápis, enfim. Acordou com esses pensamentos, anota tudo que tá dentro da sua cabeça. Parece que o que tá aqui esvazia e vai para um lugar seguro, que eu vou ter controle ali. Então, tenha esse papel e essa caneta do lado da sua cama. Durante o dia, faça anotações, anote o que você quer conquistar, o que você tem como meta, como objetivo, ou anote o que você não quer. Se você é uma pessoa que está passando por um momento de extrema tristeza, anota: eu não quero mais ficar triste. Se você é uma pessoa que sofre com crises ansiosas, eu não quero mais ter crise de ansiedade. Você está desempregado, desempregada, eu não quero mais ficar na situação de desemprego, eu não quero mais passar por necessidade, o eu não quero já está falando muito pra gente, já está trazendo pra gente um material rico demais, porque a partir do que você sabe que você não quer mais passar, você vai começar a tomar a atitude de melhorar aquele cenário. Sozinha? Pode ser que não. Pode ser que você precise de ajuda de pessoas, família, amigos, especialistas. Mas a partir do momento que você sabe o que você não quer, não pense que não é nada. É muito, muito. E se você já sabe o que você quer, da mesma forma. Não consigo sozinho alcançar isso? Vou buscar ajuda. Familiares, amigos, profissionais. É assim que a gente consegue colocar mini hábitos na nossa rotina e condicionar o nosso cérebro. Nosso cérebro está acostumado na situação que a gente está. Então vamos acostumar ele a uma nova realidade, tá? Quinto, determine os mini hábitos, que é justamente o que eu falei para vocês. Sexto, eu falei sobre a insônia, né? Deixar uma folha e anotar tudo que você tá pensando naquele momento, que tá tirando o seu sono literalmente. Sétimo, saiba de forma bem clara o que você quer, né? Mas tem que ser bem claro mesmo. Eu queria viajar para algum lugar em algum momento. Não, eu quero viajar para tal lugar, em tal data, com tal pessoa, tudo detalhadinho. E anota. Custa anotar? Não, não custa. Anota tudo que você quer, mas de forma que fique bem claro, detalhado, tá? E o oitavo item, acredito que é um dos mais importantes, é a busca pelo autoconhecimento. E o que é essa palavra tão bonita que todo mundo fala, autoconhecimento? É você identificar quem é você na sua essência, na sua intimidade. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, o que você tem de pontos maravilhosos, positivos, o que você tem de pontos que podem ser melhorados ou adaptados. Quando você busca o autoconhecimento, não é que você precisa mudar quem você é, mas sim, se for necessário, se for da sua vontade, mude. Se não, se adaptar a esses pontos. As pessoas pintam o autoconhecimento como se fosse uma mudança muito grande. Na realidade, você precisa se conhecer, saber das suas limitações, das suas vulnerabilidades, das suas forças, das suas fraquezas e se adaptar a essas situações. Ponto. Você já está praticando o autoconhecimento, tá bom? Já que como que eu conquisto esse autoconhecimento? Através, hoje, a ferramenta que eu mais indico é a terapia.
porque a terapia, ela vai na causa raiz do que está acontecendo com você. Pode ser coisas de há anos, décadas atrás, que tá te bloqueando por uma vida, tá bloqueando projetos, tá bloqueando prazeres, realizações. Eu acredito sim que é hoje, que eu conheça, tá? É a melhor ferramenta pro autoconhecimento e pro desenvolvimento pessoal, tá? Então, busque sim essa ajuda, esse auxílio e não pense que terapia é pra louco, terapia é pra gente fraco, não. Terapia é pra gente forte, porque lidar com as suas próprias questões não é para qualquer pessoa. São para os fortes que não se contentam mais com aquela situação, não querem mais aquilo, querem mudar, querem melhorar, querem ser feliz, ter qualidade de vida, ter bem-estar e ter equilíbrio entre as áreas da vida. Tudo bem? Esse foi um conteúdo que eu me senti na necessidade de compartilhar com vocês. Compartilhem esse conteúdo com as outras pessoas, porque a gente cria uma corrente, né? Curtam e não deixem de seguir aqui os conteúdos que eu tô trazendo, além do conhecimento teórico, as minhas experiências também, para que a gente tenha essa troca, né? Do acolhimento, das experiências, das nossas alegrias, das nossas frustrações, decepções, enfim, tudo. Quero conversar com vocês sobre tudo a cada dia mais e acompanhe nos nossos encontros, tá? Pelo menos 3 vezes por semana eu estarei aqui ao vivo pra gente conversar sobre os diversos temas da nossa vida. Então, através da terapia off-life, tá bom? Bom dia pra vocês e se cuidem. Tchau, tchau.